Quando acontece um evento como esse da reforma tributária, como qualquer outro evento que acontece, a gente traz logo para disputa política. A gente traz logo para essa disputa de narrativas. Qual narrativa vai vencer? E está tudo bem, porque é assim e sempre foi assim. Agora, o importante é a gente ter em lugares como o ICL ou em portais e sites que fazem um trabalho bem feito, uma informação que deixa a gente assim com o pé no chão. Ó, a reforma tributária realmente foi isso e não foi isso, né? Em todos os sentidos, né? E eu digo isso porque, às vezes, dizem que ela foi uma coisa assim, muito boa, e foi muito boa, mas em alguns pontos não é verdade. E, às vezes, dizem que foi muito ruim e dos pontos, usam argumentos que não existem para dizer que foi muito ruim. Então, começando por essa história, né? A turma apoiadora de Bolsonaro, os extremistas mesmo, imediatamente começaram a circular vídeos. Eu recebi algum desses vídeos. E a gente tem que ter uma coisa na cabeça. Tem método. Os vídeos deles são muito inteligentes na forma como são criados. Então ele pega, por exemplo, a reforma tributária, quando ele quer jogar para baixo, dizer que foi ruim, né? Botar água no chope da comemoração da aprovação da reforma tributária, ele pega e faz uma análise que parece meio neutra. Eles têm até feito umas que não aparece nem o rosto da pessoa, aparece um papel, o cara vai escrevendo assim, faz uma edição bonitinha. Ele fala, olha só, teve um lado positivo. E aí quando tu fala, pô, o cara tá fazendo um negócio aqui técnico, né? Mas eles fizeram, assim, peças que falam um monte de besteira sobre a reforma tributária. Por exemplo, né, de que o imposto de quem atua no setor de serviços vai subir de 5% para 25%. É mentira. É mentira. Primeiro, porque não se sabe se vai subir para 25%, porque a alíquota que vai ser cobrada nessa reforma tributária vai ser definida em lei complementar. Não foi definida ainda, então o cara já joga um número que não tem. Segundo, que o setor de serviços hoje não paga só o ISS, que é o imposto municipal. Ele tem que pagar PIS/COFINS também. Então, assim, tem um monte de coisa errada que circulou nos meios, mas eu queria já dar essa dica para vocês. Cada vez mais, ao invés de botar a cara, sei lá, do Eduardo Bolsonaro criticando o negócio, eles vão usar vídeos para parecer mais neutro, para parecer mais técnico, para parecer uma coisa mais feita para explicar às pessoas. Cuidado com esse tipo de coisa. Do outro lado, eu vou até dizer, do lado progressista, no lado no qual eu me situo, né? Eu acho que todos nós aqui estamos no campo progressista, você tem uma reação que é uma reação de caramba, aprovamos a reforma que há 50 anos a gente espera, conseguimos a grande vitória e etc. E aí eu acho importante o seguinte, a gente dizer o que essa reforma é e o que essa reforma não é. Porque não adianta você querer ficar esperando que o Brasil se transforme sem dar os instrumentos para o Brasil se transformar. Então vamos começar dizendo o que essa reforma é. Essa reforma é, sim, uma grande vitória. Ela é uma grande vitória porque o sistema tributário do Brasil, ele, primeiro, é extremamente confuso e ineficiente. Você tem litígio, você tem disputa de trilhões de reais na justiça sobre devo ou não devo pagar esse imposto. E essa disputa tributária faz com que esses trilhões de reais, ao longo do tempo, deixem de ser arrecadados pelo Estado. E ao deixarem de ser arrecadados pelo Estado, eles deixam de se transformar em escolas, em estradas, em portos, em hospitais. Então, essa reforma, ela simplifica, ela pega basicamente 5 impostos, o ICMS, que é estadual, o ISS, o ICMS é sobre bens, o ISS é sobre serviços, esse é municipal, pega o IPI, que é o da indústria, que é federal, e PIS e COFINS, que também
são federais. Ele pega os federais e junta no CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e pega esse estadual e municipal e coloca no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Os dois juntos vão dar uma alíquota, que é essa que eles estão falando que vai ser 25%, mas que não foi definida ainda. Vai ser definida ainda. Então é muito bom ter essa simplificação. O que essa reforma não é? Ela não é uma redistribuição de renda, de riqueza no Brasil. Ela não é isso. Aliás, um dos pontos que foi aprovado no texto dessa reforma é que em até 180 dias o governo tem que enviar uma reforma da renda, uma reforma tributária da renda. Ela não é, e eu digo assim para poder alinhar as expectativas. Tem muita gente que está falando, agora com essa reforma os preços dos alimentos vão cair pra caramba porque a cesta básica ficou toda isenta. Vários produtos da cesta básica já eram totalmente isentos. E vários produtos da cesta básica já tinham uma alíquota super diferenciada, bem baixa. Então, é claro que vão entrar alguns produtos, aí é um ponto interessante para quem está nos assistindo ficar ligado. Não foi definido também quais produtos constam da cesta básica, vai ser por lei complementar, ou seja, vai ser um lobby danado dos produtores para tentar colocar os produtos deles ali nesses que compõem a cesta básica. Não foi ainda definido, mas o efeito no bolso das pessoas não vai ser tão grande quanto elas estão imaginando, porque vários produtos já não têm esse imposto. Não é essa reforma que vai zerar o de vários produtos que já são zerados. Importante dizer isso, porque senão o cara vai na expectativa de que o arroz na semana que vem vai estar 30% mais barato e não vai estar. Então tem um impacto, mas é um impacto bem pequeno. O tal do cashback, que é aquilo que as pessoas mais pobres vão receber de imposto de volta. Isso é um valor... Eu acompanhei essa reforma desde lá do começo, essa proposta. O Bernard Api, ele é um dos pais da elaboração dessa proposta. Eu passei uma tarde conversando com ele, alguns anos atrás, sobre essa reforma. O que acontece? Esse cashback, ele é um valor que nominalmente é muito pequeno. Então, não tem o valor, porque ainda vai ser definido de quanto vai ser esse cashback, mas a gente está falando de R$15, R$20 por mês. É melhor ganhar do que perder. Mas também não é um valor que as pessoas imaginam que vai ser. É importante a gente adequar também essa expectativa. Ah, Eduardo, mas o imposto sobre jatinho, não sei o quê, isso é ótimo, maravilhoso, tinha que ter. Mas é simbólico também. É simbólico. Isso não faz redistribuição de renda nenhuma. Tem que ter, mas se você imaginar que o cara que tem um jatinho, o jatinho corresponde a 5% do patrimônio dele, e o que esse cara vai ser cobrado de imposto por ano no jatinho é um percentual desses 5%, vamos dizer 1% dos 5%, a gente está falando de um 0,0 do patrimônio do cara. Mas é na direção que a gente desejava também. Isso é muito importante. Essa questão do imposto ser cobrado no destino e não na origem ajuda muito a gente conseguir vencer essa guerra que acaba acontecendo entre os estados para poder, não, traz a empresa para cá, traz para lá, você vai oferecendo cada vez menos imposto. No final das contas, você conseguiu vencer a guerra para a empresa vir aqui e a empresa não está pagando imposto nenhum. A empresa acaba tendo um lucro monstruoso, não repassa nada para os seus trabalhadores e aquele imposto que você abre mão acaba beneficiando só os donos do capital. Então, essa reforma traz uma mudança que ajuda muito a combater essa guerra fiscal que existe entre os estados. Ela traz transparência. Então, na sua nota, você vai conseguir ver quanto que você está pagando de imposto, seja federal, o CBS, como estadual e municipal, o IBS. Outro ponto. Ah, Eduardo, mas o ISS ele vai passar de... Hoje ele fica entre 2% e 5%, vai passar de 2% e 5% para
20, 25, para o número que for. Não é. Porque esse novo imposto, ele é um imposto que ele vai ser cobrado só sobre o valor agregado. Então, se eu comprei uma coisa por 15 e vendi por 20, né, é sobre esses 5 que eu vou pagar esse imposto. O ISS, ele é um imposto que pega, ele é cumulativo. Então, o que acontece? Você vai pagando sempre em cima de quem já pagou, sempre em cima de quem... Então, você tem que fazer a conta em cada situação para ver o quanto está sendo pago a mais ou a menos de imposto. Realmente, o setor de serviços vai pagar mais impostos, na média, e o setor industrial vai pagar menos impostos, na média. Mas, diferente do que dizem os vídeos do bolsonarismo, a maior parte das empresas do Brasil não cai nessa mudança porque são empresas que estão no Simples, e o Simples continua. Então, o que é o Simples? São empresas que têm um faturamento que vai até um determinado valor por ano. Essas empresas, elas pagam todos os impostos num bolo só, que é essa alíquota do Simples. Isso continua valendo. Não é uma reforma que vai taxar mais os mais ricos. Não é uma reforma que vai aliviar a classe média de impostos. Não é. E é importante dizer que não é. Por que é importante dizer que não é? Para a gente brigar pela próxima, que é a que pode ser. A próxima reforma é aquela que a gente sempre defendeu da reforma tributária, que é a reforma que tem que cobrar mais do que 27,5% de alíquota de imposto de renda para aquele cara que ganha 200 mil reais por mês de salário. Por quê? Porque é assim no mundo inteiro. Quem ganha muito mais tem que contribuir com mais. A próxima reforma é uma reforma que tem que taxar dividendos, porque essa não é uma reforma que fez isso. E o mundo inteiro taxa dividendos. A próxima reforma é uma reforma que tem que taxar as heranças de uma maneira, enfim, minimamente justa. Não existe nada, você que é de direita e defende a meritocracia, menos meritocrático do que a tua fortuna ter sido herdada. Isso não é meritocracia, a não ser que seja mérito ser filho de alguém. A loteria biológica, né? A loteria de onde você nasceu, do berço que você nasceu. Então, tudo isso precisa ser disso. Nada disso foi feito nessa reforma. Esta não é uma reforma redistributiva. Ela é uma reforma que simplifica, ela é uma reforma necessária, que traz eficiência e que tem pequeníssimas pitadas de favorecer os mais pobres e cobrar algumas coisas dos mais ricos. Mas é muito, 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 muito pouquinho. Dos mais ricos, então, é quase zero. Até porque, a gente não falou aqui, mas isso foi um ponto péssimo dessa reforma, péssimo, e o Centrão que colocou isso, não é culpa do governo. Eles constitucionalizaram, colocaram na Constituição que alguns setores eles vão ter 60% de desconto sobre a alíquota. Por exemplo, agro, setor privado de educação, setor privado de saúde. Então, é aquela história. Se esses setores vão ter esse desconto enorme, esse negócio vai ter que ser pago por alguém. Vai ser pago por um cashback menor das pessoas mais pobres, vai ser pago por uma alíquota total maior do que poderia ser, mas foi o lobby que venceu para isso poder ser aprovado. E, por fim, eu vi muita gente no campo progressista querendo diminuir a história de que o governo teve que pagar ali um valor enorme em emendas, mais de 7 bilhões de reais de emendas, para ter aprovada. E o discurso, né, do nosso campo progressista, que é um campo que está querendo ver... E tudo bem, eu entendo, na disputa da narrativa política, eu entendo querer dizer que é tudo maravilha ou é tudo horroroso. Mas a gente tem que saber... Dá para alguém me dizer o que é e o que não é? Dá para me dizer o que passou e o que não passou? De uma maneira que nem a gente está fazendo aqui, trazendo os dados, trazendo a técnica da história. Porque, novamente, é uma grande vitória, é um grande avanço, mas tem certas coisas que a gente precisa para ter uma sociedade mais justa, mas que não foram nem discutidas nessa, porque não é dessa. Eles fatiaram em dois a reforma tributária. Primeiro, simplificar, depois
é fazer justiça social, dar progressividade aos impostos. Essa não aconteceu ainda. E essa é a que a gente sempre lutou muito para acontecer. Sempre lutou muito e vai continuar lutando para acontecer.